Oi, 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 maravilhosas! Como vocês estão? Vamos continuar a nossa série Mulheres Chamadas para este Tempo, falando um pouquinho mais sobre as disciplinas espirituais. A disciplina espiritual que nós vamos falar um pouquinho hoje é a respeito da oração. Vem comigo? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 6 e o versículo 5 em diante. Livro de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo 5 em diante. Vem comigo. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão recompensa além desta. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repita as palavras, frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Glórias a Deus. É um ensinamento muito maravilhoso que Cristo nos direciona a respeito da oração. Aqui Cristo ele está ensinando aos seus discípulos, ele está orientando, trazendo algumas instruções, alguns direcionamentos através dos ensinamentos, como a gente traz o Sermão do Monte. Então Jesus vai ensinar muitas das coisas e ali Jesus ele vai ensinar como que se deve orar. Nós vamos ver que se nós formos comparar com a disciplina espiritual do jejum, ela tem bastante semelhança, que é o quê? Quando orarem, ou seja, isso é uma prática, não é uma exceção, é algo que vocês vão fazer, que nós devemos fazer. Quando nós orarmos, nós não devemos orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam ver o que Jesus está falando, que a oração, ela não é algo que é para ser vista, não é algo que a gente faz buscando uma recompensa, buscando reconhecimento. Não, muito pelo contrário, é um lugar de intimidade. O que é intimidade? Algo que é íntimo, é só teu. Então, o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus vai falar a respeito de você e de Deus. O que acontece dentro do teu quarto, joelhos dobrados, é teu e de Deus. Você não precisa contar para todo mundo, você não precisa expor a sua intimidade com Deus, a não ser que seja algo para edificação uns dos outros, mas não devemos usar para nos vangloriar, dizendo, eu oro, eu tenho tempo com Deus. Não, porque isso é uma intimidade sua. E aqui ele também vai trazer, a respeito de quando nós orarmos, nós entrarmos no nosso quarto. Por que quarto? Primeiro, quarto é lugar de intimidade, né? Quando vai uma visita na nossa casa, a gente não chama para o quarto, não. A gente recebe na sala. Quarto só entra quem é muito íntimo. No caso, meu marido, meu filho, pessoas muito íntimas, para estar entrando no nosso quarto, porque ali é um lugar de intimidade, é o nosso leito, é um lugar de descanso, é um lugar onde a gente busca o refrigério para nossa alma, né? Tá no meio da correria do dia a dia, tudo que a gente mais quer é chegar em casa e deitar, né? Conseguir descansar. Então, quarto é um lugar de descanso, de intimidade. E não é todo mundo que nós levamos para o nosso quarto. Principalmente no tempo, aqui que Jesus ele descreve, os tesouros dos judeus, eles eram guardados aonde? No quarto. Por isso que a expressão, o ambiente quarto tem ainda mais
esse cuidado, esse lugar especial, porque era lá que guardavam-se os tesouros, era no quarto. Então nós vamos ver que é para entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, é um lugar de intimidade. Nós que somos casadas, mulheres casadas aí, né? Quando vamos ter intimidade com o nosso cônjuge, nós não fazemos a porta aberta, nós fazemos a porta fechada. O que acontece lá dentro fica entre nós, é a nossa intimidade, é algo que não é para ser exposto, mas sim guardado, protegido, a nossa intimidade com Deus. Nós vamos ver que ele pede, né? Ore a quem? A seu pai. Ou seja, ele traz ainda mais a referência de identidade de quem você é. Você é filha do Deus Altíssimo. Então, quando nós entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho, nós estamos orando. E nossa oração, ela é enviada para quem? É para o nosso Pai. É aquele que pode fazer todas as coisas. É aquele que pode intervir, aquele que pode trazer resposta, aquele que pode trazer refrigério, calmaria para mim e para a tua alma. É o nosso Pai. Então, ore ao Senhor, ore ao seu Pai. Pai conhece, Pai sabe muito bem quem nós somos e a nossa identidade. Então, ele vai dizer assim, ó, ore ao seu pai em segredo. Então, o seu pai que observa em segredo os recompensará. Olha como isso é forte, né? Ele traz mais uma vez a respeito, né, que somos observados por Deus. Deus se importa comigo e com você, ele nos observa e ele está constantemente cuidando de mim e de você. Por isso que todas as vezes que nós gritamos, Pai, Abba, estamos aqui, precisamos de ti, o Senhor sempre envia um refrigério para minha e para tua alma, porque ele está conosco todos os dias das nossas vidas. E o Senhor deseja ser encontrado por nós, que nós o encontramos, ele deseja ser encontrado. Então ele sempre está ali nos observando em secreto e ele traz a nossa recompensa. A oração, muitas vezes as pessoas dizem assim, pastora Ana, mas o que é oração? Eu tenho muita dificuldade de orar, de manter constância, de estar nesse lugar secreto. Primeiro a gente precisa entender o que é oração. A oração é um relacionamento, é uma conversa, é uma comunicação, né? Deus, ele é um Deus comunicativo, Deus é um Deus relacionável. Deus, ele nos fez com um propósito, que nós viemos a nos relacionar com ele. Ele não é um Deus que não se preocupa com o que você sente, o que você pensa, o que você está passando. Muito pelo contrário, ele quer saber de você o que você pensa, o que você quer, o que deseja o teu coração. Ele quer que você se enxergue através da luz dele. E isso é a oração que nos faz. Porque à medida que nós desfrutamos, que nós investimos tempo em oração, na presença do Pai, nós nos enxergamos a sua luz. Nós conseguimos olhar para dentro de nós e ver que tem coisas que não o agradam, tem coisas que nós precisamos consertar, né? Tem coisas que se a gente deixar que o nosso eu, a nossa carne tome uma iniciativa, a gente sabe que não vai dar certo, não vai dar bom, né? Porque a gente vai agir da forma que a gente pensa. E quando a gente vai para o joelho, a gente vai para o secreto com o Pai, a gente começa a colocar para fora o que a gente está sentindo, o que a gente está com vontade de fazer. A gente começa a perceber o que passa aqui dentro do nosso coração. E a gente começa a trazer a luz do Senhor. Então nós vamos ver que a oração, ela molda o nosso caráter e ela nos alinha com a vontade do Senhor. Então, por isso que é tão importante essa disciplina que é a oração. E eu quero falar um pouquinho mais com você a respeito de disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você fazer o que é necessário ser feito. Não é você esperar ter vontade. Porque se eu esperar ter vontade, pastora Ana do céu, eu não oro. Exatamente, porque disciplina é você fazer mesmo sem vontade. Por que é tão difícil nós orarmos, minhas amadas? Tem a questão
de espiritual, tem a questão de até mesmo de desejo, de vontade, de o olhar para Deus de uma forma diferente, porque quando nós temos uma amiga ou quando a gente começa o relacionamento, o namoro, a gente não quer ficar horas e horas conversando, a gente não quer falar sobre nossos planos, a gente não quer falar sobre o que aconteceu. Então, Deus é um Deus relacionável e a oração, ele gera essa intimidade, né? Ele alinha o nosso coração ao coração do Pai. A gente começa a trazer para fora aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente pensa. A gente pergunta a opinião dele, o que ele pensa, é o tempo, não é o tempo. A gente se torna mais sensível à sua voz, principalmente quando nós alinhamos jejum e oração. O tempo de jejum, abster-se do alimento, né? Silenciar a nossa carne, matar a nossa carne. E através da oração, nós tornamos sensível à vontade do Senhor, nós conseguimos ouvir a sua direção que Deus tem para mim e para você, através da nossa oração, através do nosso tempo de intimidade com o Pai. Então nós vamos ver que a disciplina é você fazer o que tem que ser feito. Você não come? Quando a gente está engripada, né? Eu tô aqui um pouquinho, uma semana abençoada, né? Me recuperando ainda aqui. Mas quando a gente tá meio que engripado, a gente não fica sem fome? E o que a mãe, o que o marido, né, fala? Come, porque você precisa ter vitamina, você precisa ter força, mesmo que você não esteja com fome, mas come um pouquinho. E é exatamente isso. Mesmo que você não tá com vontade de orar, vai lá, dobra o teu joelho, fala com o teu pai, abre o teu coração para ele. E a gente vai trazer algumas chaves também para esses momentos aqui. Mas quando a gente entende que o que é disciplina é você fazer mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você não tenha desejo, mesmo que a tua alma não tá gritando, eu preciso, eu quero estar ali, mas é a gente entender que a gente precisa agir de forma responsável, com compromisso, nos momentos em que seria muito mais fácil nós cedermos às distrações. É uma escolha. Você é uma mulher adulta, você faz o que precisa ser feito, você não é uma criança, você não é um bebê, uma criança de 2 anos no auge da sua birra, que faz só o que quer. Não, você é mulher, você é filha de Deus e você faz o que precisa ser feito. Então, a mulher que o Senhor está levantando nesse tempo é a mulher que faz o que é necessário ser feito e ponto final, tá? E nós vamos ver que essa disciplina, assim como o jejum e como a leitura da palavra, é uma disciplina indispensável para a nossa vida. Porque muitas das vezes nós não crescemos, não é porque nós estamos em pecado, não é porque nós estamos pecando, pecadinho, pecadão, para Deus não é pecado, né? Mas é porque nós não estamos priorizando o que é prioridade. Nós não estamos colocando no lugar certo quem deveria estar, que é Deus. Fazemos tantas outras coisas, mas não investimos tempo de oração com Ele. Ou acordamos muito tarde, já em cima do horário de fazer tantas coisas, ou vamos dormir muito tarde, que não aguentamos nem ficar com os nossos olhos abertos. E tudo que precisamos é fechar os nossos olhos. Qual lugar o Senhor tem ocupado em nossas vidas? Eu vi um vídeo que meu esposo me mandou um tempo atrás, que ele diz assim, que a criança, não sei se era criança, agora é um adolescente, não lembro, tá? Mas ela foi dar o primeiro pedaço de bolo e ela deu pra avó. E o restante do bolo ele deu pra mãe. E a mãe, na hora, ela não queria todo o restante do bolo, mas ela queria o primeiro pedaço. Ela não queria que fosse o restante, por mais que a medida fosse maior, mas ela queria ser honrada com o primeiro. E aí a gente traz para o espiritual. Deus, ele não quer sacrifícios. Deus quer obediência. Deus, ele não quer que nós venhamos fazer tantas outras coisas, por mais que seja para Ele, mas não estando com Ele, não desfrutando da presença dEle. Deus, ele quer se relacionar
comigo e com você. Deus é um Deus relacionável e Ele deseja ter um relacionamento conosco. Então, vou trazer algumas chaves para tornar esse momento ainda mais especial, para trazer verdades para a nossa vida a respeito da disciplina que é a oração. Se você deixar por último, minha amada, a probabilidade de você não fazer naquele dia é muito grande. Então faça, porque precisa ser feito. Você não precisa passar 1 hora constante de relógio na presença do Senhor, mas você precisa estabelecer prioridade. Por exemplo, você pode acordar e fazer uma oração de 5 minutos, se você tem mais disponibilidade à noite. Se você, como eu, à noite está cansada, priorize na parte da manhã. Mas dê o seu melhor para o Senhor. Estabeleça um horário, estabeleça um período do teu dia em que aquele momento é reservado exclusivamente para o Senhor. É um momento em que você não vai fazer mais nada, é um momento em que você vai se encontrar com Ele no teu secreto, no quarto. Você vai entrar no ambiente que você vai ter separado para o Senhor. Separe um ambiente, tenha um lugar de encontro com o Senhor. Para algumas vai ser a mesa da cozinha, na parte da manhã, na parte da noite. Para outras vai ser o chão da sala. Para outras vai ser o seu próprio quarto. Para outras vai ter que ser o banheiro. Mas separe este ambiente. Deixe esse ambiente, esse horário reservado para estar com o Abba. Reservado para estar com Ele. De acordo com teu melhor funcionamento. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que funciona à noite, de madrugada. Então, nesse momento que você melhor funciona, que você tem mais tempo e disponibilidade para estar como o Pai, estabeleça e seja constante, disciplinada neste lugar. Primeiro, o lugar e o tempo. O importante é separar um espaço para reconhecer que ali é um lugar de encontro com o teu amado. Segundo, constância. Muitas das vezes nós nos frustramos e nós acabamos não tendo constância. E a gente acaba desistindo porque a gente quer ter o quê? Intencionalidade. Eu quero ser mais intencional com Deus, eu quero ter mais profundidade, eu quero chorar, eu quero me lançar aos pés dele e eu não consigo e acaba desistindo. Ei, o teu foco é constância, é todos os dias você estar ali, querendo ou não querendo, mas estando ali, conversando com o Senhor. Ei, não espere sentir vontade, se posicione. Faça com esse momento, que esse momento venha existir, porque se você esperar, a vontade não vem muitas das vezes. Mas quando eu foco na disciplina, quando eu foco em constância, e todos os dias no item 1, que eu estipulei um horário, e que eu separei um ambiente, que eu coloquei, a mesa vai ser meu lugar de encontro com o Pai. Ei, seja constante nisso, seja constante. E você vai ver que dia após dia, essa busca por persistência no lugar secreto, ela vai dia após dia revelar a face do teu amado. E o que era antes 15, 20, 30 minutos vai se tornar 1 hora. Porque você vai se apaixonar por estar na presença do Pai. Terceiro, tenha sempre com você a Bíblia, a palavra do Senhor. Se possível, um caderno, uma caneta ou um celular, para quem consegue ser firme no celular. O risco do celular é que muitas das vezes a gente vai anotar nele e a gente acaba esquecendo e se distraindo, porque a distração é um inimigo muito grande para nos roubar da presença do Senhor. A não ser que você coloque no modo avião, que você não consiga acessar nenhuma página. Mas, de preferência, anote em um caderninho. Use a sua caneta e marque aquilo que o Senhor revelar ao teu coração.
Entenda que a oração, ela é um relacionamento. E esse relacionamento, ele não é onde um só fala, mas é onde um fala, o outro ouve. E aí depois, aquele que estava ouvindo fala e aquele que estava falando ouve. Isso é um relacionamento. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Muitas das vezes ele vai se revelar através da sua palavra. Você vai ler algo. E por mais que você já leu aquela palavra, naquele momento vai ser de uma forma diferente. E aí você, para se aprofundar, você vai lá e você vai estudar um pouquinho o contexto daquele versículo, para buscar entendimento, discernimento do Senhor, do que Ele quer falar com você. E para isso, anote, porque muitas das vezes o Senhor está te dando palavras pontuais para a estação que você está vivendo. E outras vezes Ele está te ensinando algo para a tua vida, para a tua caminhada. E que às vezes lá na frente você vai precisar aplicar. Algumas vezes o que vamos aprender já é coisas que são necessárias aplicar de imediato. Outras vezes são instruções para as próximas estações. Mas eu não posso confiar só aqui. Eu preciso ter um lugar também para anotar a direção e o que Deus fala ao meu coração. Então tenha sempre por perto um caderno, a sua Bíblia e uma caneta para você anotar, tá bom? Quarto, desfrute da presença do Abba. Ei, não se preocupe em só querer falar, mas você sabia que o silêncio, muitas das vezes, ele fala muito mais do que 1000 palavras? Desfrute do ambiente, dance com o Senhor, ore a Ele, cante louvores a Ele. Seja sincera, seja você. Do ambiente secreto, na tua intimidade, você não precisa de performance, você não precisa de belas palavras, de lindas palavras, não, muito pelo contrário, você precisa ser você. Trazer a sinceridade do teu coração. É ali que você é moldada por Ele. É ali que você vai precisar rasgar as tuas vestes. É ali que você vai precisar, arrancar a sua máscara. Sabe aquela máscara que muitas das vezes a gente coloca dizendo que tá tudo bem, e quando na verdade não está tudo bem, e que nós estamos gritando por socorro? Ei, na presença do Pai, você não precisa dizer que tá tudo bem. Na presença do Pai, você só precisa se despir e dizer: Senhor, me ajuda, me ensina, me direciona. Seja sincera naquilo que você sabe, naquilo que você não sabe. Busque a direção do Senhor em todas as coisas que você for fazer. Desfrute deste ambiente, desfrute da voz do Senhor. Não tenha pressa, mas entregue-se completamente àquele que te criou de uma forma relacionável, para que vocês tenham um relacionamento. E com o tempo, esse momento a sós, ele vai se tornar muito mais natural. A tua alma vai gritar. A tua alma vai... É igual quando você começa a tomar água. Você não tomava água. Você começa a tomar água. Daqui a pouco o teu corpo, ele começa a pedir água. Ele necessita de água. De forma natural. E quando você vê, você tá lá tomando água. Ei, que esse momento seja um momento natural. E muitas das vezes nós nos frustramos porque nós não conseguimos dobrar o nosso joelho, porque nós não conseguimos estar totalmente a sós com o Senhor. Mas deixa eu te falar, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder. Ele está em todos os lugares e Ele pode todas as coisas. Então, quando você tá no meio da correria, tá no meio de... tá lavando a louça, tá cozinhando pra tua família, Ele tá ali e Ele te ouve. Então, se você estiver lavando a louça, passando roupa, trabalhando, e ali você abrir o teu coração e começar a ligar o teu pensamento com o céu, e você falar coisas da tua vida, necessidades, e você adorar Ele, Ele tá ali pra te ouvir. Então, não se prenda. Ah, porque só se eu estiver de joelho, só se eu estiver no meu quarto. Ei, o Senhor também ouve pro pensamento, mas não
deixe que isso seja algo que agora eu só vou orar por pensamento, agora eu só vou estar no meu secreto com ele assim, não. Você precisa também ter o ambiente, você precisa ter um horário e um tempo de encontro, somente você e ele, onde você se desliga de tudo. Exceção, tá no trabalho, tá no meio da correria, mas tá com o teu pensamento ligado a ele. Regra é o lugar secreto. Mas não deixe de estar com o Senhor. À medida que nós nos entregamos, à medida que nós vamos nos aprofundando no secreto com Ele, nós vamos encurtando a distância que hoje talvez você esteja com o Pai. E Ele vai nos direcionar ao que realmente importa. Hoje, o Senhor está nos chamando para que a oração ela não seja uma fórmula, algo distante e pronto, mas que a oração seja uma chave de relacionamento com o Senhor. Seja intencional, ore, abra o seu coração a Ele, confesse. Uma das orações mais pontuais que tem sido para mim é: Senhor, revela o meu coração, sonda-me e me conhece e me mostra quem eu sou. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos abafando e na verdade não estamos agradando ao Senhor de acordo com nossas condutas, com aquilo que falamos, nos comportamos, e nós só vamos saber que estamos correto ou não correto quando nós nos aprofundamos na presença do Senhor, quando nós entramos no secreto com Ele, num tempo de intimidade. E ó, versículo 8 vai dizer assim, ó: não seja como eles, pois o Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. O Senhor, Ele é todo poderoso e Ele sabe o que eu e você precisamos. Mas Ele é um Deus relacionável. Ele é um Pai que ama se relacionar com seus filhos, com seus filhos. E Ele quer ouvir de você: o que tu queres que Ele te faça? O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta do Senhor. Ei, todas as vezes que o Senhor vai curar, todas as vezes que Deus vai fazer algo, Ele pergunta. Porque não basta só Ele querer fazer algo na nossa vida, mas nós também precisamos querer. E essa disciplina da oração, nós precisamos querer. Nós precisamos sentir desejo, vontade de estar na presença do Senhor, conversando com Ele, abrindo nosso coração, sendo sincera ao Senhor. Então que a partir de hoje, essa disciplina faça parte da tua vida. Que essa disciplina seja algo que vai te trazer mais perto dele. Porque não adianta nós querermos passar a eternidade com o Senhor se aqui na terra nós não temos tempo para orar. Não queremos falar com Ele. E muitas das vezes não é que nós não temos tempo. É falta de prioridade. Porque quando nós queremos, nós fazemos. Quando nós priorizamos, prioridade é aquilo que vem por primeiro. É a primícia. É a primeira fatia do bolo. Nós conseguimos tantas coisas. E o Senhor está nos chamando ao secreto. Por quê? Ele quer se revelar a mim e a você. No secreto. Na intimidade. Na oração. Nós precisamos querer. E esse querer vai exigir de mim e de você renúncia. Renunciar às distrações. Renunciar a todas as outras coisas. E priorizar a presença do Senhor. Então que hoje, essa disciplina, a partir de hoje, ela faça parte da tua vida. Como cristã, como filha de Deus, como uma mulher segundo o coração do Senhor. Porque afinal, eu só vou saber o que Ele tem para mim, o que Ele quer, a sua direção, se eu estiver sensível à sua voz. E com isso eu preciso ter as disciplinas oração, jejum e a leitura da palavra. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Ele e não esqueçam, nós somos mulheres adultas e fazemos o que precisa ser feito. Não dá de esperar termos vontade, mas precisamos nos posicionar
e escolher todos os dias estar na presença do Senhor. Deus abençoe.